o bis está seguido da vogal A. O que ocorre? A letra S vai se destacar e vai formar a sílaba com a vogal seguinte, mantendo inclusive a pronúncia. Bisavô. Superaquecido. Esse R do prefixo super se destacou e foi formar a sílaba com a vogal seguinte. Olha agora para comparar. Bisneto. Depois do prefixo bis agora vem a consoante N. Não tem como separar, não é? O bis fica inteiro. Supermercado. Ó, o R agora está seguido de uma consoante. Então não dá para destacar o R, perfeito? Supermercado. Destaca-se a letra B do prefixo sub, quando seguida de vogal. Suboficial. A palavra oficial com o sub na frente. Olha o que ocorreu ali. O B foi formar a sílaba com a vogal seguinte, semelhante à regra de cima, não é? Suboficial. Eu estou mantendo a separação de todas as sílabas, tá? Mas na realidade nem haveria necessidade, né? O exemplo seria esse aqui, o que nos interessa mais, né? Suboficial. Só para treinar, eu estou colocando todas elas separadas, né? Subitem. Aí parece que a separação contraria um pouquinho a pronúncia corrente, não é verdade? Mas vamos seguir a regra, né? Sub, seguido da vogal I. É a palavra item com o prefixo sub. O que eu vou fazer? Subitem. Olha lá, o B se destacou e foi formar a sílaba com a vogal seguinte. Coisa que não vai poder ocorrer aqui porque não há vogal. Subtenente, então o sub ficou inteiro. E não é quebrado. A letra B não se destaca, porque depois vem a letra T. Uma palavra que deu muito problema, continua dando problema hoje em dia, é o verbo sublinhar. Vamos seguir a regrinha? Sub, não está seguido de uma consoante? O L não é consoante? O T é consoante, o L é consoante. Só que o L é uma consoante que permite uma pronúncia, né, diferente quando você bota o sub na frente. Ou seja, subli. Bli, o povo passou a dizer bli, que não é uma pronúncia perfeita, né? Pronúncia perfeita é sublinhar, destacando levemente. Então, como o L é consoante, eu vou seguir essa regra. O sub permanece inteiro. Ele não pode passar para o lado do L. Está aqui a separação da palavra sublinhar. Perfeito? O sub permanece inteiro. Palavras terminadas em vogais. Vogais e semivogais, né? Vamos entender ali vogais, a letra vogal. Então, tanto faz ser vogal como semivogal. Olha bem essas três aqui. Sabia, sabiá e sábia. Sabia, uma das duas vogais sendo tônica. Sabia, esse I é tônico. Sabia, esse A é tônico. Uma das duas do grupo sendo tônica, você separa porque é hiato. Sabia, sabiá. Isso ocorre quando tem a letra A, né? A ou O, IA, o O. São grupos que podem dar uma margem a uma confusão na pronúncia. Então, quando ocorrer isso, você segue essa regrinha, tá? Uma das duas sendo tônica, você separa porque é IA. Sabia. Sabia. O A é tônico, então separa porque é IA. Agora, vejam bem essa palavra, ó. Sabia. Sabia. Né? Nós vimos a acentuação isso. Sabia. Esse elemento final, já que nenhum dos dois é tônico, né? Nenhum dos dois elementos ali é tônico, esse grupo final não pode separar. Ele é ditongo. Sabia. A palavra é paroxítono, é terminada em ditongo. Alguns livros mais antigos, né, classificam também como proparoxítona. Não me parece aconselhável no português atual fazer isso. Melhor classificação realmente é dar isso aqui como ditongo e, em hipótese alguma, separar as sílabas. Há alguns gramáticos que admitem a pronúncia como ditongo ou como hiato. É diferente. Na separação não vale. Todos deixam claro isso. Eu não devo separar esse grupo, tá bom? Sabia, colégio, língua, paroxítonas terminadas em ditongo. Ideia, nós vimos isso em acentuação, agora tem 3 elementos vocálicos. O que eu tenho aqui? Ideia, eu tenho um ditongo seguido de uma vogal, perfeito? Construir, vejam bem como é que é a pronúncia, né? Construir. Falem bem devagarzinho, vocês percebem. O que eu tenho aqui? 2 hiatos simultâneos. A letra I forma hiato com U, por isso mesmo está com acento, e a letra I forma hiato também com a vogal A. Olha, outra coisa aí, até nós já tínhamos visto, mas é diferente das anteriores. Uruguai. Agora você falou junto. Guai. Falou tudo junto. Aquilo ali é um tritongo, como nós tínhamos visto lá em cima, evidentemente eu não posso separar nenhum elemento vocálico daquele grupo. A palavra abrupto, muita gente fala abrupto.
está aqui como se fosse uma regrinha, né? Eu numerei também, para ficar mais prático. Abrupto, tá? E não abrupto. A pronúncia não é abrupto, a pronúncia é abrupto. E a separação silábica dessa palavra, que deveria ter hífen, o tracinho. A anomalia aqui foi não haver o hífen, tá? Quando você tem, por exemplo, em abrogar, você já vê o hífen. Depois é só colocar os outros na divisão silábica. Essa deveria ter o hífen também, tá? Pela regra da ortografia. Ela ficou sem o hífen, então deu margem à pronúncia bru, que está errada. É abrupto. Derivados também. Abruptela, tá bom? Essa observação final, ó. Não há sílaba sem vogal. Isso é muito importante, porque você vai ter uma palavra como pneu, tá? Vai achar que aquela regrinha do encontro consonantal impróprio, né? Ritmo. Por aquela regra, você teria que separar isso aqui. Só que no início da palavra, não. Se eu separar o P do N, o P vai ficar na sílaba, vai ficar sozinho na sílaba, sem vogal. Mesma coisa, ó, psicologia. Eu não posso botar o P sozinho, porque não há sílaba sem vogal, tá ok? Vejam bem o emprego de porquê separado com acento e sem acento e porquê junto com acento e sem acento. Porquê separado sem acento. Uma coisa bem prática. Significando por que motivo, expressão em que ele já aparece separado, ou pelo qual. Por que ele faltou? É só você perguntar, por que motivo ele faltou? Você pode dizer isso, separa, que são duas palavras. Isso é um advérbio interrogativo de causa. Por quê? Não sei por que ele faltou, mesmo no meio da frase. Ó, não sei por que motivo ele faltou. É a mesma palavra de cima. Tá bom? É a mesma palavra de cima. Só que aqui eu coloquei o não sei na frente. Então, por que motivo ele faltou? Não sei por que motivo ele faltou. Isso é um macete para que você separe que se trata de duas palavras. Esse é o ideal porque ele sempre lutou. Esse é o ideal pelo qual ele sempre lutou. Você pode trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Separa que se trata da preposição por e do pronome relativo que. Portanto, duas palavras. Por que separado com acento também são duas palavras, não é? E você vai ter ali a significação de por que motivo, igual de cima. Só que com o detalhe, quando aparecer no final. Você nota bem que esse porquê está no início e esse aqui está no meio da frase. Agora vejam bem, a mesma frase, hein? Ele faltou por quê? Ele faltou por que motivo? Então, disse por que motivo, separa. Separa que são duas palavras. Está no finalzinho da frase, bota acento, porque se trata de um que tônico, tem que ser acentuado. Ele faltou por que motivo? Separado, está no final, coloque com acento. O porquê junto, aí sim uma palavra, a palavra porquê realmente, trata-se de uma conjunção. Ou ela vai significar pois, que é o mais comum, ou vai significar para quê, que é uma frase que você deve estranhar um pouquinho. O garoto chorou porque caiu. Essa é tranquila, né? O garoto chorou, pois caiu. Não dá para colocar outra coisa. O garoto chorou, pois caiu. Isso aqui é uma conjunção com valor de causa. Significa pois. Então o porquê é uma conjunção, é uma palavra só. Já bem que não dá para trocar pelas outras. O garoto chorou por que motivo caiu? O garoto chorou pelo qual caiu? Não dá. A troca resolve. Isso é um macete, é um truque que a gente está passando então para você. Olha que frase diferente, gente. Trabalhou a vida toda porque o filho se formasse. O mais comum ali é dizer para quê, não é verdade? Trabalhou a vida toda para que o filho se formasse. Um detalhe, para que são duas palavras. Se você quer colocar o porquê, significando para quê, que é mais raro, repito, é mais comum usar o para quê, você vai pegar o porquê e juntar, que é uma conjunção e vai ter que ser escrita numa palavra só, tá? Trabalhou a vida toda para que o filho se formasse. Trabalhou a vida toda porque o filho se formasse. Uma coisa bem prática. Ainda temos esse porquê. Que é também uma palavra, né? Que você vai escrever junto e com acento. Porquê? Quando é substantivo. Ou seja, quando ele aparecer com artigo, por exemplo, quando é substantivo, então você vai usar com acento, é uma palavra só. Eis o porquê da questão. Bom, disse o porquê, botou artigo, qualquer palavra com artigo passa a ser substantivo. Eis o porquê da questão. Aí você tem uma palavrinha só, tudo juntinho com o acento. Tá? Estuda bem isso aqui, é bem prático, foi rapidinho, mas é o suficiente para você se desenvolver bem nisso, tá ok? Assim nós terminamos a nossa primeira